Que a paz e a graça divina acompanhem o dia de cada um que nos escuta hoje. Amém. É sempre muito bom começar assim. Pois é. Pensem por um momento na pessoa mais moralmente pura, imaculada, sabe? Aquela santidade que a gente mal consegue imaginar. Certo. A figura perfeita. Isso. O instinto natural e lógico de alguém tão puro seria evitar a sujeira a todo custo, né? Tipo, criar barreiras, colocar luvas. Com certeza. O isolamento é a defesa padrão. Mas, e se a figura mais pura de toda a história humana fosse, paradoxalmente, a única que corre ativamente na direção daquilo que é mais sujo, quebrado e contagioso? Nossa, essa é a grande virada de chave. Exato. E hoje, o nosso material de base para esse mergulho profundo é o livro Manso e Humilde, do autor Dane Ortlund. Um livro fantástico, aliás. Muito. Mais especificamente, a gente vai explorar as profundezas do capítulo chamado O Seu Coração em Ação. A nossa missão aqui não é, analisar discursos teológicos super complexos. Até porque isso pode ficar meio maçante, né? Exatamente. A ideia é investigar uma premissa muito mais fascinante, descobrir quem Jesus realmente é, lá no fundo da sua essência, apenas observando aquilo que ele, de forma quase incontrolável, faz. É uma mudança de perspectiva monumental. Geralmente as pessoas tentam deduzir o caráter de Deus através de listas de atributos, debates filosóficos. Aquela coisa bem teórica. Isso, regras morais e tudo mais. Mas o Ortlund nos convida a simplesmente observar o comportamento de Cristo na prática, nas ruas poeirentas da Galileia mesmo, sabe? Aham. É aquela velha máxima da vida real. A ação revela o caráter. As palavras até podem ser bem elaboradas, mas os nossos reflexos, na hora da crise, esses sim mostram quem somos de verdade. Certo, vamos desvendar isso. Porque o Ortlund estabelece uma regra básica logo de cara no texto. Ele diz que o que ele é, ele faz. Perfeito. A coerência absoluta. E para comprovar isso, a gente é levado direto para as interações mais intensas dos evangelhos. Tem uma cena específica que me chamou muita atenção, que é o encontro com o leproso, no Evangelho de Mateus. O capítulo 8. Essa passagem é incrível. O cenário é super tenso, né? O leproso se aproxima e diz algo muito revelador, tipo, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Olha que detalhe incrível. Ele não questiona o poder, a capacidade de Jesus. Não mesmo. A dúvida dele não é sobre a força. É sobre o desejo. Ele questiona se Deus quer limpar alguém como ele e a resposta não é um aceno distante, tipo, ok, tá curado. Jesus estende a mão, toca no homem e foca no verbo grego para querer ou desejar. Ele diz, quero. E esse mergulho no verbo grego é crucial para a gente entender a mecânica de como o coração dele funciona. Explica mais sobre isso. É que a palavra usada ali não denota uma mera permissão burocrática, entende? Não é como um médico que assina uma receita com pressa só porque é o trabalho dele. Tipo bater ponto, né? Exato. Denota uma vontade profunda, um anseio. O leproso estava testando as águas da disposição íntima de Deus. Caramba. Ele essencialmente perguntou qual era a postura interna do mestre ao olhar para uma pessoa repugnante para a sociedade. Ao responder quero e tocá-lo, ele revela que a sua vontade mais autêntica é curar e restaurar. Não é um fardo para ele? De jeito nenhum. É a alegria dele. E a gente vê esse padrão de reflexos imediatos se repetir com o paralítico, logo no capítulo seguinte. Exato. No caso do paralítico, os amigos dele abrem um buraco no teto, descem a maca, e antes mesmo que qualquer um deles consiga articular um pedido de socorro, as palavras de conforto já saem. Ele nem espera a pedirem. O perdão já escapa da boca dele. É como se ele literalmente não conseguisse se conter. Ele não espera a formulação teológica perfeita do pedido. E isso fica ainda mais evidente quando a gente observa as lágrimas dele relatadas nos textos antigos. Sim, as cenas de choro são muito fortes. Ele chora diante do túmulo de Lázaro, chora ao lamentar sobre a cidade de Jerusalém, mas o ponto fascinante é que não há um único registro dele chorando por si mesmo. Nossa, é verdade. Nem durante a tortura. Nem lá. As lágrimas dele são exclusivamente acionadas pela dor, pela cegueira e pela angústia dos outros. É uma empatia que simplesmente transborda. Pensando nessa mecânica,
Eu compararia isso ao instinto humano involuntário, sabe? Mais lógico, elevado à máxima potência. Como assim? Dá um exemplo. Tipo, imagina que ocorre um acidente terrível na rua, um engavetamento grave. O instinto da esmagadora maioria das pessoas é recuar, tampar os olhos ou fugir do perigo. Sim, autopreservação básica. Exatamente. Mas quando um médico de emergência ou um bombeiro super experiente vê a mesma cena, ele corre instintivamente em direção ao epicentro do trauma. Ah, entendi. Ele não pensa duas vezes. Não é algo que ele precisa parar, sentar no meio-fio e calcular os prós e contras. É um reflexo treinado. E o livro descreve as ações de Jesus de uma forma muito semelhante. Ele vê a miséria humana e a engrenagem da compaixão gira sozinha. O que é fascinante aqui é a própria raiz linguística de como essa compaixão é descrita nos textos originais. Tem a ver com o corpo, né? Sim, a palavra grega que costuma ser traduzida como compaixão se refere literalmente às entranhas, aos órgãos internos. Nossa, é muito visceral. Totalmente visceral. Para o mundo antigo, as entranhas eram o centro das emoções mais profundas, muito parecido com a forma como a gente usa a palavra coração hoje em dia. Então não é só uma pena superficial. Não, não é um olhar de dó, é uma comoção que revira o estômago de tanto amor. O livro traz uma citação belíssima do teólogo puritano Richard Sibbes para ilustrar isso. O que o Sibbes diz? Ele diz que todas as obras de graça e misericórdia de Cristo passaram primeiro por suas entranhas. Ou seja, ele não toma a decisão fria e lógica de amar. Ele é o amor em si. Irradiando. Irradiando. As afeições dele irradiam do íntimo com a mesma naturalidade que os raios de luz irradiam do sol. Olha, essa imagem do sol irradiando luz naturalmente é muito reconfortante, mas eu preciso ser honesta aqui e trazer um contraponto. Manda. Porque ao focar tanto nessa irradiação constante de puro amor, compaixão e lágrimas, a gente não corre o risco de criar um Jesus de pelúcia? É um Jesus inofensivo. Isso. Quero dizer, como lidamos com o lado mais duro que é relatado nessas mesmas fontes históricas? Ele também revirou mesas no templo com um chicote nas mãos, lembra? Sim, a purificação do templo. Ele proferiu advertências bem severas de juízo. Focar exclusivamente nessa misericórdia visceral não seria ignorar a justiça divina, criando uma versão super romantizada e conveniente pra gente? Essa é uma provocação mais do que necessária. E o próprio autor não foge dessa tensão no livro. Ele sabe que a mente moderna tem essa desconfiança. Ainda bem, porque é a primeira coisa que a gente pensa. Para endereçar isso, ele traz o alerta formidável de J.I. Packer, que diz que uma meia-verdade se disfarçando de verdade completa se torna, na prática, uma total inverdade. Uma total inverdade? Uau! Pois é. E se olharmos para a história, as maiores distorções teológicas raramente são mentiras inventadas do zero. Elas pegam um traço real e o isolam, negligenciando todo o resto. O que nos leva a uma análise psicológica brilhante que o livro propõe sobre os nossos próprios motivos, né? Por que nós fragmentamos a imagem de Deus? É uma questão de projeção, no fim das contas. Exato. A resposta é que temos a tendência de escolher o perfil divino, que funciona como analgésico para os nossos traumas pessoais. O autor exemplifica isso muito bem. Tem aquele exemplo da família punitiva, né? Isso. Imagine alguém que cresceu em uma casa extremamente rígida. Uma família sufocante, onde o amor era condicional e você nunca era bom o suficiente. Muito comum, infelizmente. Demais. Essa pessoa, ao ler os textos antigos, vai se agarrar desesperadamente apenas às passagens sobre graça e perdão. É o antídoto que a alma dela implora. Exatamente, o trauma molda a teologia da pessoa. Por outro lado, se alguém cresceu num ambiente de negligência e caos absoluto, Onde era cada um por si. isso sem proteção nenhuma, essa pessoa pode ser atraída justamente pelo Deus da lei, da ordem, da estrutura moral rígida. Ela quer a segurança das regras que nunca teve. E ainda tem os que sofreram injustiças profundas, que foram pisados por pessoas más. Esses geralmente anseiam por um Deus retributivo, o juiz com mão de ferro que vem para esmagar os ímpios. Nós filtramos o sagrado através das nossas cicatrizes. É inevitável. Mas então a gente cai em um baita paradoxo. Se estamos todos usando esses óculos distorcidos pelas nossas feridas,
Como o Ortlund justifica escrever o livro inteiro focado quase exclusivamente na compaixão? Parece contraditório, né? Muito. Ele não estaria, ironicamente, caindo na mesma armadilha da meia-verdade que ele mesmo alertou? Se conectarmos isso a um panorama maior, o Ortulus nos oferece 3 mecanismos essenciais para desarmar essa falsa dicotomia entre justiça e amor. Ok, vamos lá. Qual o primeiro? O primeiro ponto é que a ira e a misericórdia de Cristo não estão em guerra uma com a outra. Elas operam juntas. Pense no exemplo das mesas viradas no templo que você citou. A ira pura. Mas por que a ira acendeu? Porque havia exploração dos pobres na casa de oração. A ira contra a opressão é, na verdade, a face feroz do amor pelo oprimido. Nossa, isso é forte. Quanto mais você ama o bem, mais você se ira contra um mal que destrói o bem. Exato. E o segundo ponto é ainda mais profundo. O coração não é um espectro matemático. Não é tipo 50% amor e 50% juízo. Não dá para medir com uma régua. Não dá. Quando perguntamos sobre o coração na Bíblia, estamos perguntando quem é essa pessoa lá no fundo. Qual é o seu movimento padrão? Perfeito. E qual é o terceiro ponto dele? O terceiro ponto é um desafio à nossa busca por um falso equilíbrio intelectual. Ele argumenta que nós devemos ser bíblicos antes de sermos artificialmente equilibrados. Como assim artificialmente equilibrados? É que se olharmos para a totalidade dos evangelhos, a narrativa não divide as ações de Jesus em fatias iguais. A proporção em que a gente vê ele curando, perdoando e chorando com quem sofre é esmagadoramente maior do que a proporção de juízos. Ah, entendi. A balança original já pende pesadamente para a compaixão. Sim. Então, ser fiel à fonte significa permitir que essa ênfase desproporcional permaneça. Não precisamos consertar a proporção do texto. Isso muda tudo. Não precisamos forçar um equilíbrio que não existe na prática. E para provar que essa compaixão não é só uma poesia abstrata, a análise foca muito nas companhias que ele escolhia. As mais escandalosas possíveis. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Para quem está ouvindo captar o choque cultural do que ele fazia, a gente precisa revisitar o sistema levítico do Antigo Testamento. Fundamental. O Ortlund explica que a impureza moral e cerimonial naquela época era tratada com um pavor absurdo, como se fosse altamente contagiosa, né? Nós não podemos subestimar a opressão daquele sistema no primeiro século. Não se tratava de lavar as mãos por precaução higiênica. Não era tipo passar um álcool em gel. Longe disso. Era um status de vida ou morte social. Se você tocasse num leproso, você era sumariamente cortado da comunidade. A regra de ouro era implacável. A sujeira sempre vence. A sujeira contamina o limpo, nunca o contrário. Exato. A impureza era a força dominante. É fascinante pensar nisso, porque a melhor analogia moderna para essa impureza levítica é a paranoia de um vírus letal e altamente transmissível. O instinto humano mais básico exige a distância máxima dos infectados. Trancar as portas e isolar todo mundo? Sim. E então chegamos ao grande paradoxo da vida de Cristo. Em termos lógicos, se ele era a figura mais pura do universo, ele deveria ser o ser mais germofóbico e isolado de todos. Ele deveria impor um bloqueio sanitário imediato. E a genialidade do seu ministério é que ele faz exatamente o oposto. O primeiro impulso dele ao ver as pessoas com doenças repugnantes ou os corruptos não é o recuo profilático. Ele não dá um passo para trás. Ele caminha deliberadamente na direção do epicentro da infecção e o detalhe mais chocante, ele toca. Quando aquele que é a pureza encarnada toca o grau máximo da impureza humana, ocorre o que o livro define como a grande inversão da lógica da contaminação. Ele inverte a seta. O sistema entra em curto-circuito. Exatamente. Ele não contrai a impureza do leproso, é o leproso que contrai a pureza dele. A força dominante inverteu. É uma cura mais contagiosa que a doença. Uma definição perfeita. O livro fala que ele espalhava a boa infecção da sua misericórdia. E para aprofundar isso, o Ortlund cita o teólogo Jürgen Moltmann. Ah, Moltmann tá umas tiradas ótimas. Sim, ele argumenta que nós lemos mal os milagres se os virmos apenas como mágicas que quebram as leis da natureza. No mundo doente, os milagres não são interrupções,
Eles são um retorno à verdadeira ordem natural das coisas. A doença que é a anomalia bizarra não a cura. Precisamente. E o Moltmann usa um termo poderoso. Ele diz que Jesus estava rehumanizando os desumanizados. Porque curar o leproso não era só regenerar a pele. Era devolver ele para a família. Devolver para o convívio social, para a adoração. Ele estava devolvendo a identidade de um ser humano que o sistema tinha transformado num zumbi social. Rehumanizando os desumanizados. Que conceito profundo. Mas veja bem, tudo isso que a gente está conversando levanta um problema evidente de tempo e espaço. Como assim? Estamos analisando textos que descrevem curas impressionantes há 2 milênios. Então, o que tudo isso significa para a gente hoje? Como essa boa infecção alcança quem nos escuta nesta manhã, enfrentando seus próprios medos e sujeiras? O autor faz essa ponte temporal com maestria, através de uma passagem da Carta aos Hebreus, que decreta que Jesus é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. O núcleo dele não muda. Exato. Se aquelas ações terrenas eram a tradução do coração dele no primeiro século, então esse mesmo coração opera com a mesma disposição ardente hoje. O que me lembra a frase espetacular do Thomas Goodwin que o Ortlund resgata. Cristo é amor revestido de carne. O Goodwin propõe um exercício de imaginação muito didático. Conta pra gente. Ele diz: se você tirar a carne sintética de um ciborgue num filme como O Exterminador do Futuro, você encontra por baixo uma máquina de matar fria e metálica. Uma engrenagem letal. Isso. Mas se você pudesse tirar a carne e a roupagem humana de Cristo, o que você encontraria no núcleo não seria uma máquina de regras morais. Seria puro amor impulsionador. A carne era só o veículo. Mas e hoje? Que o veículo físico não está mais aqui. Como fica esse abraço? Pois é, essa é a grande dúvida. É aí que a teologia do livro se expande para a doutrina do Espírito Santo. O argumento é que não perdemos o acesso com a ausência física dele. Muito pelo contrário. A gente ganhou acesso, na verdade. Sim, o Novo Testamento ensina que, por meio do seu Espírito, ele não habita numa montanha sagrada e distante, mas faz morada dentro do ser humano. Nós passamos a ser o corpo dele na Terra. É uma proximidade chocante. Devido a essa união orgânica, o abraço dele hoje é descrito como algo ainda mais profundo e indissolúvel do que o toque físico que o leproso sentiu lá atrás. Faz total sentido, mas é um desafio gigantesco aceitarmos isso. A nossa sociedade moderna ainda opera totalmente na base do distanciamento e da repulsa, né? Sem dúvida. A cultura do cancelamento está aí para provar. Exato. Se alguém no nosso círculo erra gravemente, o instinto coletivo é afastar. Colocamos a pessoa numa quarentena moral permanente. E o pior é que internalizamos essa lógica cruel. Contra nós mesmos. Sim. Quando encaramos os nossos próprios fracassos no espelho, o instinto humano imediato é a fuga. É tentar esconder a sujeira, porque a gente assume que qualquer olhar divino sobre aquilo seria um olhar de nojo. Isso levanta uma questão importante, que é a peça final e mais libertadora deste raciocínio. A tese do livro desmantela de vez essa nossa intuição de repulsa. Como ele faz isso no final? Bem, se ele inverteu a lógica da contaminação indo em direção à miséria, somos forçados a encarar uma verdade teológica profundamente contraintuitiva. Que é? A própria pecaminosidade e sujeira que ele veio desfazer são exatamente os elementos que atraem o seu coração de forma mais irresistível. Ele não tapa o nariz diante do nosso caos moral. A compaixão dele é magnética, e o polo negativo que a atrai é a nossa fraqueza. É uma total inversão de expectativas. E para quem nos escuta ficou fascinado com essas ideias e quer explorar ainda mais, eu tenho um aviso rápido. Opa, novidades. Sim, teremos um novo mergulho profundo analisando outros conceitos deste mesmo livro em breve. O material do Ortlund tem camadas que, convenhamos, não cabem em uma única conversa, né? Nem de longe, tem muita coisa para a gente explorar ainda. Mas, baseado em tudo que dissecamos hoje sobre essa atração irresistível pela nossa bagunça, que reflexão final podemos levar para assentar essas ideias ao longo do dia? Eu deixaria esta provocação para todos nós mastigarmos.
Se o instinto mais autêntico de Cristo é se mover rapidamente na direção do sofrimento e do erro, e não para longe deles. Aham. Se a sua pureza curadora é infinitamente mais contagiosa que qualquer sujeira moral que a gente carregue, e se aquela parte exata de nossas vidas que mais tentamos esconder por vergonha for, na verdade, o maior ímã que atrai a implacável compaixão dele. Uau! Uma inversão de perspectiva que muda não só como lemos a história, mas como a gente vive hoje, de fato. Muito bem. Que Deus abençoe todos os ouvintes.